Olá, seja muito bem-vindo. Hoje examinamos o alicerce da realidade. Você conseguiria imaginar se, afinal, o tempo existe? Físico explica que este conceito onipresente pode ser apenas uma propriedade emergente de um universo estático, onde a sucessão de momentos é uma construção da nossa própria consciência. Nas escalas mais íntimas da matéria, as equações que descrevem as partículas fundamentais simplesmente ignoram a passagem dos segundos. Se a natureza, em sua base mais profunda, não conhece o conceito de amanhã, o que exatamente estamos medindo quando consultamos nossos relógios? Nesta jornada, vamos entender o conceito central da atemporalidade e descobrir as bases da investigação científica que questionam a existência do fluxo temporal. Vamos percorrer cenários de imaginação onde o cosmos é um bloco eterno e sentir as consequências dessa realidade para a nossa percepção da história e do futuro. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Vocês não acreditariam como a nossa mente é capaz de construir certezas absolutas sobre fundações que, para a ciência, são puras névoas de mistério. É reconfortante pensar na vida como uma linha reta, um fio estendido entre o que já passou e o que ainda está por vir. Mas hoje eu convido cada um de vocês a questionar essa estrutura que parece tão sólida quanto o chão sob nossos pés. Imaginem por um instante que tudo o que percebemos como a passagem das horas, o envelhecer das folhas no outono ou o simples compasso do nosso coração seja apenas uma interpretação muito particular de uma realidade muito mais vasta e estática. Vocês conseguem imaginar como seria viver em um mundo onde o ontem, o hoje e o amanhã existem simultaneamente, como as notas de uma sinfonia que já foi inteiramente escrita em uma partitura cósmica? Desde os tempos mais remotos, nós, seres humanos, tentamos capturar o tempo. Criamos relógios de sol, ampulhetas e, mais recentemente, mecanismos de quartzo e relógios atômicos que vibram bilhões de vezes por segundo. No entanto, por mais que sejamos precisos na medição, a física teórica começa a nos sussurrar que talvez estejamos medindo algo que não possui uma existência independente. Para um físico mergulhado nas equações que regem o tecido do espaço e da matéria, o tempo muitas vezes se comporta como uma sombra, algo que vemos projetado na parede, mas que não tem corpo próprio. Isso deixaria vocês incrédulos, pois toda a nossa jornada biológica é baseada na ideia de sucessão. Sentimos o peso dos anos em nossos ombros e a pressa nos minutos que antecedem um compromisso, mas essa sensação pode ser a maior ilusão de toda a história humana. Vamos imaginar a estrutura do universo, não como um filme que passa em um projetor quadro a quadro, mas sim como o rolo de filme inteiro, estendido sobre uma mesa infinita. Em cada pedaço desse rolo, há uma cena congelada. Em uma delas, você é uma criança correndo em um campo. Em outra, você está agora aqui ouvindo estas palavras em busca de tranquilidade. E em outra ainda, o universo já se resfriou e as estrelas são apenas lembranças distantes. Para a física moderna, essas cenas não desaparecem para dar lugar à próxima. Elas simplesmente são. O que chamamos de fluxo do tempo seria apenas o movimento da nossa consciência percorrendo esses quadros, como a luz de uma lanterna que ilumina uma pequena parte da mesa por vez, deixando o restante na escuridão, mas ainda presente. Essa perspectiva muda completamente a forma como sentimos a nossa própria existência. Se o tempo não é algo que flui, mas sim uma dimensão semelhante ao espaço, então o passado não está perdido e o futuro não é um vazio incerto. Imagine que viajar para o passado fosse como caminhar para uma cidade que você deixou para trás na estrada. A cidade ainda está lá, com suas ruas e pessoas, você apenas não está mais posicionado nela. Essa é uma das bases da teoria da relatividade, que fundiu o tempo e o espaço em um único tecido maleável. Mas a questão se torna ainda mais profunda quando descemos às menores escalas da realidade, onde os átomos e as partículas subatômicas realizam sua dança invisível.
Lá, as regras mudam de uma forma que desafia qualquer lógica cotidiana. Quando os cientistas tentam unir a força da gravidade com as leis do mundo quântico, algo muito estranho acontece com a variável que representa o tempo nas equações. Em muitas das formulações mais avançadas da física teórica, como na gravidade quântica em laços, o tempo simplesmente desaparece. Ele não é mais necessário para descrever como o universo funciona em sua fundação. Isso significa que na base de tudo o que existe, a realidade pode ser completamente atemporal. Imaginem a surpresa dos pesquisadores ao perceberem que o parâmetro que usamos para organizar toda a nossa vida pode ser o que chamamos de variável emergente, algo que só surge quando olhamos para as coisas de longe, de forma macroscópica, assim como a temperatura de um gás só faz sentido quando olhamos para bilhões de moléculas juntas, mas não faz sentido para um único átomo isolado. Nesta nossa conversa de hoje, quero que vocês sintam a liberdade que essa ideia proporciona. Se o tempo é uma ilusão, a ansiedade pelo futuro perde o seu solo, pois o futuro já está, de certa forma, integrado à tapeçaria do agora. Podemos percorrer mentalmente a história do cosmos, desde o seu início fulgurante até o seu possível destino silencioso, entendendo que somos parte de um bloco eterno de eventos. A ciência não retira a magia da vida ao dizer que o tempo não existe. Pelo contrário, ela eleva a nossa percepção a um nível de majestade onde cada momento é um monumento eterno na geometria do universo. Vamos descobrir juntos como essa percepção evoluiu, desde as certezas de séculos atrás até as dúvidas fascinantes que os maiores gênios da humanidade enfrentam nos laboratórios e escritórios de hoje. Percebam como o silêncio da noite parece confirmar essa quietude cósmica. Quando as luzes se apagam e o mundo exterior desacelera, é mais fácil entender que a nossa percepção de correria é apenas superficial. No fundo, somos observadores de uma realidade imóvel e profunda. Conseguem imaginar a paz que existe em saber que nada é realmente passageiro, no sentido de ser destruído pelo tempo? Cada riso, cada descoberta e cada instante de paz estão guardados para sempre na estrutura quadridimensional do espaço-tempo. É uma forma diferente de enxergar a eternidade, não como uma duração infinita, mas como a ausência total da necessidade de duração. Ao longo desta jornada, vamos entender como essa atemporalidade se manifesta e por que o nosso cérebro insiste tanto em criar a narrativa de um relógio que nunca para. Vamos sentir a pressão das descobertas que sugerem que o tempo pode estar ligado à forma como a informação é processada e como o calor se dissipa no espaço. É um caminho longo, mas suave, que nos levará a compreender que talvez o segredo da existência não esteja na velocidade com que os dias passam, mas na profundidade com que conseguimos imaginar a nossa conexão com o todo. Preparem-se para deixar de lado a ditadura dos ponteiros e mergulhar em uma compreensão onde o presente é apenas a porta de entrada para um universo que sempre foi, é e será, tudo ao mesmo tempo. A cada passo que damos nesta investigação, a fronteira entre o que é real e o que é apenas uma construção da nossa mente se torna mais sutil. É um convite ao relaxamento total, pois se o tempo não nos persegue, não há motivo para pressa. Podemos simplesmente ser aqui e agora, enquanto exploramos os confins da física teórica. Imaginem o cosmos como uma grande galeria de arte, onde todas as pinturas estão expostas simultaneamente. O tempo seria apenas o ato de caminharmos de uma tela para outra, mas a beleza da galeria reside no fato de que todas as obras já estão lá, completas e imutáveis, esperando apenas o nosso olhar atento. Vou guiá-los agora por essa galeria invisível, onde os conceitos de antes e depois perdem o sentido e dão lugar a uma ordem muito mais elegante e misteriosa. Vamos descobrir como a humanidade passou a ver o tempo como um inimigo para, finalmente, começar a entendê-lo como um véu que, uma vez levantado, revela a verdadeira face de uma realidade atemporal. Sintam o peso do corpo relaxar enquanto essa ideia se acomoda em suas mentes, transformando o mistério em encantamento e a dúvida em serenidade. A ciência, em sua forma mais pura e profunda, é a música que nos ajuda a navegar por esse oceano sem margens, onde cada onda é um instante de descoberta
e cada mergulho nos leva mais perto da verdade fundamental sobre quem somos e onde estamos. Vocês não acreditariam como a nossa rotina mais simples, desde o momento em que despertamos até o instante em que fechamos os olhos, é uma construção narrativa que desafia as leis mais fundamentais da natureza. No cotidiano, todos nós operamos sob a ditadura de uma linha do tempo que parece correr em uma única direção, mas se mergulharmos na vivência real de cada gesto, começamos a perceber as rachaduras nessa ilusão. Vocês conseguem imaginar como seria a nossa percepção se, ao invés de sentirmos o dia passar, pudéssemos sentir que estamos apenas navegando por uma paisagem que já está inteiramente lá? Quando você coloca a água para ferver para um café matinal, a sua mente interpreta o aquecimento do líquido como uma sequência de eventos. A chama que se acende, o calor que se transfere e as bolhas que finalmente surgem na superfície. Para a nossa percepção biológica, isso é a prova irrefutável de que o tempo fluiu. Mas para a física que explica a realidade, esse processo é apenas uma mudança de estado dentro de um bloco eterno, onde todos os momentos daquela água, do gelo ao vapor, possuem o mesmo grau de realidade. Essa vivência do agora é tão forte que nos impede de entender que a nossa memória não é uma viagem ao passado, mas sim um registro físico presente em nossa mente. Isso deixaria vocês incrédulos se pararem para pensar que cada lembrança que guardamos é como uma fotografia em um álbum que existe simultaneamente às páginas que ainda não foram preenchidas. Na rotina de uma caminhada pelo parque, por exemplo, sentimos que estamos deixando o ponto inicial para trás e nos dirigindo a um destino futuro. No entanto, se o universo for realmente um bloco estático, você está ocupando todos os pontos daquele caminho de uma só vez, como uma escultura alongada que se estende por quilômetros. A sensação de movimento e de sucessão seria apenas a maneira como o nosso cérebro processa a informação para que a nossa sobrevivência faça sentido. Sem essa narrativa de antes e depois, a nossa consciência ficaria perdida em um mar de dados simultâneos, incapaz de tomar decisões ou de proteger a própria integridade. Pensem na forma como o envelhecimento se manifesta em nossos corpos e nos objetos ao nosso redor. Notamos uma fruta que amadurece na fruteira ou uma ruga que surge no espelho, e chamamos isso de passagem do tempo. Mas a ciência nos convida a entender esses fenômenos como o aumento da desordem, ou o que chamamos de entropia. A rotina é um laboratório constante de entropia. Quando você derruba um copo e ele se quebra em 1000 pedaços, você nunca espera que os cacos se juntem e o copo volte a ser inteiro. Essa direção única da desordem é o que nos dá a sensação de uma seta do tempo. No entanto, as leis básicas que regem os átomos dentro daquele vidro não distinguem o sentido para frente do sentido para trás. Para uma partícula individual, não existe passado ou futuro. Existe apenas a interação. Somos nós, em nossa escala macroscópica e complexa, que interpretamos essa tendência ao caos como uma sucessão cronológica. Vocês conseguem imaginar o impacto de perceber que a nossa pressa diária é um conflito direto com a serenidade do cosmos? Quando corremos para não perder um transporte ou para entregar um trabalho no prazo, estamos escravizados por um conceito que a física teórica considera secundário. A rotina de olhar para o relógio de pulso ou para a tela do celular centenas de vezes por dia cria uma pressão psicológica que não encontra eco na mecânica das estrelas. Para um átomo de hidrogênio no centro do Sol, não faz diferença se 1 milhão de anos passam ou se 1 milésimo de segundo transcorre, pois a sua existência é pautada por estados de energia e não por calendários. Ao entendermos que a nossa vivência é apenas uma das muitas formas de interpretar a realidade, começamos a sentir que a nossa rotina pode ser muito mais leve. Podemos sentir a pressão do dever se dissipar quando percebemos que o momento da conclusão de uma tarefa já existe tanto quanto o momento do seu início. A vivência do tema também se manifesta em nossos relacionamentos e na forma como construímos a nossa história pessoal. Temos o hábito de dizer que o tempo cura as feridas, ou que o tempo nos traz sabedoria. Mas, na verdade, o que ocorre são reconfigurações internas da nossa percepção dentro de um cenário que é, em essência, atemporal.
Imaginem que a sua vida inteira, desde o primeiro choro até o último suspiro, seja uma vasta geografia. Alguns vales são profundos e sombrios, enquanto alguns picos são iluminados e vibrantes. O fato de você estar caminhando por um vale agora não significa que o pico desapareceu ou que ele ainda será construído. Ele está lá, em algum lugar dessa cordilheira existencial, esperando que a sua consciência o alcance novamente. Essa forma de enxergar a rotina nos permite ter uma conexão muito mais profunda com quem fomos e com quem seremos, pois retira o peso da perda e da ansiedade pelo que ainda não aconteceu. No ambiente doméstico, os sons habituais como o tic-tac de um relógio antigo ou o zumbido constante de um eletrodoméstico servem como âncoras para a nossa percepção temporal. No entanto, se conseguirmos abstrair esses marcadores artificiais, percebemos que a realidade física é muito mais fluida. Quando você está absorto em uma leitura profunda ou em uma conversa fascinante, a sensação de duração se altera completamente. 10 minutos podem parecer um segundo, ou uma hora pode parecer uma eternidade. Essa plasticidade da nossa experiência subjetiva é uma pista valiosa de que o tempo não é uma constante rígida, mas algo que emerge da nossa interação com o mundo. Se o tempo fosse uma propriedade fundamental e absoluta do universo, ele não deveria ser tão facilmente distorcido pela nossa mente. O fato de ele ser elástico em nossa consciência sugere que ele pode ser uma construção, um software que o nosso cérebro roda para organizar o hardware da realidade física. Considerem também o ciclo das estações ou o movimento aparente do Sol no céu. Rotineiramente dizemos que o dia passou, mas o que realmente aconteceu foi que o planeta em que habitamos realizou uma rotação em relação a uma fonte de luz. Não houve uma criação de tempo novo, houve apenas uma mudança de posição espacial. Se você pudesse se afastar o suficiente da Terra e observar o sistema solar de longe, o conceito de terça-feira ou de meio-dia perderia todo o sentido. Você veria apenas corpos celestes descrevendo órbitas em um espaço vasto. A nossa rotina é uma escala muito pequena e específica de observação. É como olhar para uma pintura impressionista com o rosto colado na tela. Vemos apenas manchas de tinta e chamamos isso de tempo. Mas se dermos alguns passos para trás, entenderemos que as manchas formam uma imagem estática e completa, onde o tempo é apenas um dos pigmentos usados para dar profundidade à obra. Isso nos leva a refletir sobre como a tecnologia moderna molda a nossa vivência deste tema. Hoje, vivemos em uma sincronia global, onde trilhões de transações financeiras e comunicações ocorrem em frações de segundo. Criamos uma rotina de hipervelocidade que tenta acompanhar o ritmo das máquinas. Mas, curiosamente, quanto mais tentamos dominar o tempo através da precisão tecnológica, mais parecemos perder a conexão com a atemporalidade da nossa própria essência. Vocês conseguem imaginar como seria recuperar essa calma primordial? Entender que, apesar de toda a aceleração digital, a natureza fundamental da realidade permanece imóvel e majestosa. A nossa vivência cotidiana ganha uma nova dimensão quando paramos de lutar contra os ponteiros e começamos a observar os processos naturais como transformações de energia em um palco eterno. Ao sentirmos o peso das nossas mãos ou o ritmo da respiração, estamos tocando a interface entre o biológico e o cósmico. A respiração parece marcar o ritmo da vida, mas cada molécula de oxigênio que entra em seus pulmões tem uma história que remonta a bilhões de anos no coração de estrelas que já explodiram. Para essas moléculas, o tempo que passamos aqui é um suspiro irrelevante. Elas continuam existindo, recombinando-se em novas formas, sem nunca terem deixado de ser parte da estrutura fundamental do universo. Essa percepção transforma a nossa rotina em um ato de reverência. Cada ação simples, como regar uma planta ou observar a luz que atravessa a janela, deixa de ser um evento isolado em uma cronologia e passa a ser uma manifestação de uma realidade que não conhece fim. Portanto, a próxima vez que vocês sentirem a pressão da rotina ou a melancolia por algo que passou, tentem imaginar a estrutura do bloco cósmico.
Lembrem-se de que a ciência está descobrindo que o tempo pode ser apenas a nossa maneira de ler um livro que já está todo impresso. As páginas que você já leu não foram destruídas e as que você ainda vai ler não estão em branco. A beleza da história está na leitura, no ato de percorrer cada linha com atenção e encantamento, mas o livro em si é uma obra terminada, perfeita e eterna. Essa compreensão não nos tira a vontade de agir. Pelo contrário, ela nos dá a serenidade necessária para viver cada capítulo com a consciência de que somos parte de algo que ultrapassa qualquer limite de horas ou minutos. O universo não tem pressa, e nós, como seus filhos e observadores, podemos aprender a habitar essa mesma calma infinita que reside no coração de todas as coisas. Vocês conseguiriam imaginar a perplexidade dos maiores pensadores da humanidade ao perceberem que, quanto mais fundo mergulhamos nos mecanismos da realidade, mais o tempo parece se dissolver entre nossos dedos. Isso deixaria vocês incrédulos, mas o conflito central da física moderna reside justamente no fato de que nossas duas teorias de maior sucesso simplesmente não conseguem entrar em um acordo sobre o que é o tempo. De um lado, temos o edifício monumental da relatividade geral, que nos ensina que o espaço e o tempo não são palcos rígidos, mas sim um tecido elástico e vibrante. Do outro, temos a mecânica quântica, que descreve a dança frenética das partículas subatômicas em uma escala onde a intuição humana falha completamente. Para Einstein, o tempo é uma dimensão física, tão real quanto o comprimento ou a largura, capaz de se curvar sob o peso de galáxias e se dilatar na presença da velocidade. No entanto, para os arquitetos do mundo quântico, o tempo muitas vezes é tratado como um parâmetro externo, um cronômetro que bate fora do sistema, sem ser afetado pelo que acontece lá dentro. Esse abismo teórico é onde a nossa compreensão do cosmos encontra o seu desafio mais poético e profundo. Para entendermos como esse mecanismo funciona, vamos imaginar o tecido do espaço-tempo como uma vasta rede invisível que preenche todo o vácuo. Quando uma estrela massiva ou um planeta é colocado sobre essa rede, ele cria uma depressão, uma curvatura que dita como todos os outros objetos e até a própria luz devem se mover. O que sentimos como gravidade não é uma força invisível puxando os corpos, mas sim a geometria desse tecido. E aqui reside o segredo. Essa curvatura não afeta apenas o espaço, ela afeta a duração. Quanto mais intensa é a gravidade, mais devagar as engrenagens da realidade parecem girar naquela região. Se você pudesse sentir a pressão de um buraco negro sem ser destruído por ele, perceberia que enquanto para você alguns minutos se passam, o restante do universo estaria envelhecendo bilhões de anos em um piscar de olhos. Isso nos mostra que o tempo não possui um ritmo único e soberano. Ele é um elemento da estratégia física do cosmos para manter a harmonia entre a energia e a matéria. No entanto, a verdadeira estranheza surge quando tentamos reconciliar essa elasticidade com a natureza descontínua do mundo atômico. Na mecânica quântica, as coisas acontecem em saltos, em pacotes de energia que chamamos de quanta. Quando os físicos tentaram criar uma equação que unificasse a gravidade com esses fenômenos microscópicos, algo assustador aconteceu. A variável que representa o tempo simplesmente desapareceu dos cálculos. É o que muitos chamam de o problema do tempo na gravidade quântica. Imagine que você está tentando descrever o funcionamento de um relógio e, ao terminar o desenho técnico, percebe que não há necessidade de ponteiros para que o mecanismo funcione perfeitamente. Nas equações fundamentais que tentam descrever o universo como um todo, como a famosa formulação, que trata da função de onda do cosmos, a realidade é apresentada como algo estático, uma fotografia eterna, onde todas as possibilidades de configuração da matéria já estão presentes. Isso nos leva a uma das estratégias mais fascinantes da física teórica contemporânea: a ideia de que o tempo é uma propriedade emergente. Para entender esse conceito, vamos imaginar a superfície de um oceano calmo. Quando olhamos de longe, vemos apenas a extensão azul, plana e imóvel. Mas se nos aproximarmos, começamos a perceber as moléculas de água interagindo, colidindo e vibrando.
A temperatura da água não existe para uma única molécula. Ela é algo que surge apenas quando temos trilhões delas juntas. Da mesma forma, alguns cientistas sugerem que o tempo não existe no nível fundamental das partículas. Ele seria como a temperatura, um efeito coletivo que só se manifesta quando passamos do mundo microscópico para o mundo macroscópico onde vivemos. No coração da matéria, o que existe é apenas correlação e emaranhamento, uma rede de conexões onde a ideia de antes ou depois não possui suporte físico. Vamos percorrer mentalmente essa estrutura profunda onde a realidade se assemelha a um cristal perfeito. Em um cristal, cada átomo está posicionado em relação aos outros em uma ordem fixa. Se você girar o cristal, a estrutura permanece a mesma. No chamado universo de bloco, o passado e o futuro são como as diferentes faces desse cristal. A nossa sensação de fluxo seria apenas a maneira como o processamento de informação em nossos cérebros cria uma perspectiva interna. É como se estivéssemos dentro de um túnel e, ao nos movermos, tivéssemos a impressão de que o túnel está sendo construído à nossa frente e destruído atrás de nós. Mas, na verdade, o túnel já está lá, completo e silencioso desde o início até o fim. A estratégia da natureza para criar a vida pode ter sido justamente a de nos fornecer uma consciência que fatia essa realidade eterna em pequenos segmentos digeríveis, permitindo que a experiência humana floresça. Outro elemento profundo que precisamos entender é a relação entre o tempo e a informação. Em sistemas físicos, o que chamamos de passagem do tempo está intimamente ligado ao esquecimento ou à dispersão de dados. Quando um evento ocorre, ele deixa rastros, mas esses rastros tendem a se misturar com o ambiente, tornando-se cada vez mais difíceis de rastrear. Essa perda de correlação específica é o que cria a direção da flecha do tempo. Imaginem uma gota de tinta caindo em um copo d'água. No início, a gota é uma forma definida, uma informação clara. Com o movimento das moléculas, a tinta se espalha até que a água fique uniformemente colorida. O estado inicial era de baixa entropia e o estado final é de alta entropia. O tempo, nesse sentido, seria apenas o nome que damos à jornada da informação do estado de ordem para o estado de caos. Se vivêssemos em um universo onde a ordem nunca diminuísse, provavelmente nunca teríamos desenvolvido a noção de que o tempo passa. Essa visão transforma o cosmos em um cenário de profunda paz. Se o tempo não é uma correnteza que nos arrasta, mas sim uma característica de como a luz e a matéria se organizam, então a ideia de urgência se torna uma construção sem fundamento físico. Os mecanismos que governam as galáxias distantes operam em uma escala onde 1 bilhão de anos é apenas uma configuração geométrica diferente da que vemos hoje. Não há um relógio cósmico batendo no centro do universo. O que há são pulsações de energia, órbitas de planetas e a expansão do próprio espaço. Cada um desses movimentos é independente e possui o seu próprio ritmo local. O tempo é, portanto, plural. Existem tantos tempos no universo quanto existem observadores. E cada um de nós carrega a sua própria métrica de duração, dependendo de onde estamos e de quão rápido nos movemos. Conseguem imaginar a liberdade que existe em aceitar que o tempo é uma ferramenta e não uma prisão? Ao mergulharmos nos detalhes menos óbvios da física, descobrimos que a realidade é muito mais rica do que a cronologia linear que nos ensinaram na escola. A estratégia para alcançar a tranquilidade mental pode ser justamente a de sincronizar a nossa respiração com essa atemporalidade fundamental. Quando você fecha os olhos e se permite apenas existir, sem planejar o próximo minuto ou lamentar o anterior, você está se aproximando do estado real da matéria. Você está se tornando consciente daquela rede invisível de conexões que não conhece a pressa. Sintam como os mecanismos do universo são delicados e, ao mesmo tempo, imponentes. A luz que viaja pelo espaço por milhões de anos não sente o tempo passar. Para um fóton, o momento em que ele deixa uma estrela distante e o momento em que ele atinge a sua retina são o mesmo instante. Na velocidade da luz, o tempo para completamente. Isso nos mostra que a duração é uma experiência subjetiva de quem possui massa e se move mais devagar do que a luz. Somos seres feitos de poeira estelar que aprenderam a contar histórias para dar sentido ao movimento.
Mas a ciência nos convida a ir além da história e a contemplar a estrutura bruta e majestosa de um universo que simplesmente é. Ao final deste mergulho nas profundezas, percebemos que a pergunta sobre a existência do tempo nos leva a um lugar de puro encantamento. Se as nossas equações mais precisas conseguem descrever o funcionamento de tudo o que vemos sem precisar do tempo, então somos nós que trazemos essa melodia para o cosmos. O tempo é a canção da consciência humana ecoando em um salão de espelhos eternos. É uma estratégia de sobrevivência que se tornou a nossa maior forma de arte. A arte de viver uma vida com começo, meio e fim, dentro de um universo que não conhece nenhum desses limites. Deixem que essa certeza traga um peso suave e reconfortante para o descanso de vocês, sabendo que a estrutura que nos sustenta é muito mais estável e duradoura do que qualquer relógio poderia marcar. Vocês não acreditariam se eu lhes contasse que o maior segredo da física moderna está escondido em uma equação que, por décadas, permaneceu em um silêncio absoluto, desafiando a lógica de tudo o que chamamos de realidade. Imaginem dois cientistas, no auge do século XX, debruçados sobre papéis repletos de cálculos complexos, tentando encontrar a fórmula definitiva para descrever o estado de todo o universo. O que eles descobriram deixaria vocês incrédulos. Quando as leis da gravidade e do mundo quântico foram finalmente colocadas lado a lado, o tempo simplesmente se recusou a aparecer. Essa fórmula, conhecida como a equação de Wheeler e DeWitt, é um dos mistérios mais profundos da ciência, pois ela descreve um cosmos que é, em sua essência, imóvel e eterno. Vocês conseguiriam imaginar o impacto de olhar para a matemática mais pura e perceber que não há um cronômetro rodando nos bastidores da criação? Esse segredo nos revela que o universo pode não ser uma sequência de eventos, mas sim uma gigantesca coleção de momentos estáticos, como se fossem fotografias espalhadas por uma sala infinita. Um dos pensadores mais ousados da nossa era, o físico britânico Julian Barbour, propõe uma descoberta que muda completamente o nosso cenário de imaginação. Ele sugere que o que chamamos de tempo é apenas uma ilusão criada pela forma como esses momentos, que ele chama de agoras, estão organizados. Pensem em cada agora como uma configuração única de toda a matéria do universo. Existe um agora onde você está ouvindo esta frase. Existe um agora onde a Terra ainda estava sendo formada pelas cinzas estelares. E existe um agora onde o futuro já se desdobrou. A descoberta fascinante aqui é que nenhum desses momentos flui para o outro. Eles são como as páginas de um livro que já está encadernado. A nossa mente é que percorre as páginas, mas a história inteira já existe de forma simultânea e permanente. Mas então, vocês devem estar se perguntando, como é possível que sintamos esse fluxo tão intensamente? O segredo pode estar em um fenômeno quântico chamado emaranhamento. Alguns cientistas propõem que o tempo não é uma dimensão básica, mas sim uma consequência da forma como as partículas se conectam de maneira invisível. Imaginem dois átomos que se tornam parceiros, compartilhando o mesmo destino, não importa a distância que os separe. Essa conexão cria uma rede de informações que, quando observada de dentro, produz a percepção de duração e sucessão. É como se a própria estrutura da matéria estivesse tecendo a ilusão do tempo para que pudéssemos processar a complexidade do mundo. Sem esse emaranhamento, a realidade seria apenas um conjunto de dados isolados e sem sentido. Essa descoberta nos leva a entender que o tempo é, na verdade, uma ponte de informação que a nossa consciência utiliza para navegar pela eternidade. Outro mistério que deixaria vocês maravilhados é o conceito do universo de bloco. De acordo com essa visão, baseada na teoria da relatividade, o passado, o presente e o futuro possuem o mesmo grau de realidade física. Não existe um momento especial chamado agora, que se move como uma onda pelo oceano. Em vez disso, o universo é um bloco sólido de 4 dimensões, onde cada evento é uma coordenada fixa no espaço e no que interpretamos como tempo. Isso significa que a sua infância, o seu momento presente de descanso e os seus dias de velhice são todos igualmente reais e estão presentes nesse bloco agora mesmo.
Vocês conseguem imaginar a paz que existe em saber que nada é realmente perdido? Se você sente saudade de alguém ou de um lugar, a física sugere que esse momento não desapareceu no vazio. Ele permanece como uma parte eterna da geometria cósmica, tão real quanto a cadeira em que você se senta ou cama onde você repousa. A descoberta de que o tempo pode ser uma propriedade emergente, como a pressão de um gás ou a solidez de uma rocha, é um dos achados mais raros e instigantes da ciência contemporânea. Pensem em como uma duna de areia se move no deserto. Cada grão de areia individualmente não é a duna. A duna é um fenômeno que surge do movimento coletivo de milhões de grãos. Da mesma forma, o tempo pode ser algo que surge apenas quando temos uma quantidade imensa de matéria e energia interagindo de forma complexa. No nível mais fundamental, onde as partículas elementares realizam sua dança solitária, o tempo não possui função. Ele é uma criação do macroscópico, uma ferramenta que o universo utiliza para organizar a complexidade crescente. Isso nos faz sentir que somos arquitetos involuntários da realidade, pois é a nossa presença e a nossa observação que dão ao cosmos a sensação de que as horas estão passando. Existe também o mistério das cápsulas de tempo biológicas que carregamos dentro de nós. Embora a física teórica nos aponte para um universo atemporal, a nossa biologia é mestre em contar histórias. Cada célula do seu corpo possui ritmos químicos que mimetizam a rotação dos planetas e as oscilações das estrelas. No entanto, esses ritmos são apenas respostas adaptativas a um ambiente em mudança, não uma prova de que o tempo existe como algo absoluto. A descoberta aqui é que o nosso cérebro funciona como um projetor que une os agoras estáticos de Barbour para criar a sensação de um filme contínuo. É um mecanismo de sobrevivência tão perfeito que nos convence de que o fluxo é real. Ao entendermos que esse filme é uma construção interna, podemos sentir uma liberdade profunda. Não precisamos ser escravos de um relógio que, na verdade, não está marcando nada fundamental. Podemos apenas sentir a beleza de cada quadro da existência, sem o medo constante de que o filme vá acabar, pois o rolo completo já é eterno. Vocês conseguem imaginar o que os físicos sentem ao olhar para o céu estrelado e saber que estão observando não apenas luz, mas diferentes camadas do passado que ainda estão acontecendo ali? A luz de uma estrela que explodiu há milhões de anos está atingindo os seus olhos agora, mas para o fóton, que viajou essa distância, o tempo entre a explosão e o seu olhar foi absolutamente zero. Esse é um dos segredos mais poéticos da luz. Ela é uma viajante atemporal que conecta diferentes partes do bloco cósmico. Ela nos mostra que a separação entre o foi e o é apenas uma questão de perspectiva. Ao mergulharmos nesses mistérios, a ciência deixa de ser um conjunto de dados frios e se torna uma jornada de encantamento, onde cada descoberta nos aproxima de uma verdade que a intuição já nos soprava nos momentos de maior silêncio, a de que somos parte de um todo que não conhece o fim. Muitos se perguntam por que lembramos do passado, mas não do futuro, se ambos são igualmente reais no universo de bloco. O segredo reside na forma como a energia se dissipa. A memória é um registro físico de baixa energia, um rastro deixado pelo movimento da informação. Como o universo está em constante expansão e a desordem está aumentando, é muito mais fácil criar registros em uma direção do que na outra. Mas isso é uma limitação da nossa arquitetura física, não uma regra do cosmos. Imaginem que se pudéssemos mudar a forma como nossos neurônios processam os dados, talvez pudéssemos lembrar de eventos que ainda chamamos de amanhã. Essa é uma fronteira onde a física e a filosofia se abraçam, revelando que os mistérios do tempo são, no fundo, os mistérios da nossa própria mente e da nossa capacidade de imaginar. Sintam a tranquilidade que emana dessa compreensão de que o tempo é um véu suave. As descobertas que percorremos hoje nos mostram que a realidade é muito mais generosa do que imaginávamos. Não há um carrasco invisível nos perseguindo com uma ampulheta. O que existe é um cenário majestoso, uma tapeçaria rica e detalhada, onde cada ponto de cor, cada encontro e cada suspiro de paz possuem uma morada permanente. A ciência está apenas começando a desvendar esses segredos, mas a sensação de pertencimento a um universo eterno
já pode ser sentida por vocês agora mesmo, enquanto o corpo relaxa e a mente se expande para além dos limites das horas. Ao contemplarmos esses achados raros sobre a atemporalidade quântica e a geometria estática do espaço-tempo, percebemos que a vida é uma oportunidade única de observar a eternidade de um ponto de vista privilegiado. Somos as testemunhas de uma obra de arte que já está pronta, mas que se revela a nós um detalhe por vez, para que possamos apreciar cada sombra e cada luz com a devida calma. Deixem que esses segredos preencham o silêncio da noite, transformando qualquer ansiedade em curiosidade e qualquer medo em um profundo e sereno encantamento pelo mistério de apenas ser. O cosmos não tem pressa para se revelar por completo, e nós podemos, finalmente, aprender a descansar na mesma imobilidade majestosa que rege as galáxias e os átomos. Vocês conseguiriam imaginar como as conexões invisíveis entre o calor de uma xícara de chá e o nascimento de uma galáxia podem revelar o segredo de por que sentimos o tempo passar? Isso deixaria vocês incrédulos, mas a física moderna descobriu que o que chamamos de fluxo temporal está profundamente entrelaçado com a ciência do calor, ou a termodinâmica. Imaginem que o universo, em sua base mais profunda, é como um vasto oceano em perfeito equilíbrio, onde não há ondas nem movimento. Nesse estado, o tempo não teria razão para existir. No entanto, vivemos em um mundo onde as coisas mudam, se transformam e se dissipam. Essa interdependência entre a energia e a nossa percepção é um dos impactos mais monumentais das descobertas recentes, sugerindo que o tempo não é uma entidade soberana, mas um subproduto da forma como a energia se espalha pelo espaço. Para entendermos esse impacto em nossa realidade, vamos imaginar a relação entre a informação e a desordem. Cada vez que um evento ocorre no cosmos, ele gera calor. Esse calor, ao se dissipar, deixa uma marca, um rastro que a nossa consciência interpreta como um registro do passado. Se não houvesse essa dissipação de energia, não haveria memórias, não haveria cicatrizes e não haveria história. O impacto dessa conexão é que o tempo passa a ser visto não como um relógio externo, mas como a própria medida da nossa ignorância sobre os detalhes microscópicos do universo. Quando olhamos para um objeto e vemos que ele envelheceu, estamos, na verdade, sentindo o efeito da energia se reorganizando em formas mais simples e menos ordenadas. Essa percepção transforma a nossa visão da biologia, pois a vida é, em essência, uma luta constante para manter a ordem dentro de um sistema que naturalmente tende à dispersão. Vocês conseguem imaginar o quanto a nossa consciência está conectada aos ciclos das estrelas através dessa troca de calor? Quando uma estrela brilha, ela está enviando informação para o espaço na forma de luz e calor, criando uma direção para os eventos que as rodeiam. Sem essa diferença de temperatura entre as estrelas quentes e o espaço frio, o universo seria um lugar atemporal, onde nada nunca aconteceria. O impacto disso em nossa filosofia de vida é imenso, pois percebemos que a nossa própria existência é um fenômeno de fluxo energético. Estamos mergulhados em uma corrente de eventos que só existe porque o universo começou em um estado de extrema ordem e está caminhando, muito lentamente, para um estado de repouso absoluto. Essa jornada da luz para a escuridão é o que chamamos de tempo, e entender essa conexão nos ajuda a sentir uma paz profunda, pois somos a própria expressão dessa transição majestosa. As conexões se estendem também para a forma como o nosso cérebro processa o que chamamos de agora. A neurociência e a física começam a se encontrar em um ponto onde percebemos que o nosso presente é, na verdade, um intervalo de integração. O cérebro precisa de alguns milésimos de segundo para reunir os dados dos nossos sentidos e construir uma narrativa coerente. Isso significa que nunca habitamos o presente físico absoluto, mas sim uma construção mental que nos permite agir no mundo. O impacto dessa descoberta é que o tempo, para nós, é uma ferramenta de sobrevivência. Ele nos permite prever a trajetória de um objeto ou planejar a colheita, mas essa utilidade prática não deve ser confundida com a natureza última da realidade. Quando relaxamos e permitimos que essa necessidade de controle se dissolva, podemos sentir a atemporalidade que existe por trás da narrativa biológica.
Imaginem a conexão entre a gravidade e o ritmo das nossas células. Como o tempo passa de forma diferente dependendo da altitude e da velocidade, cada ser no universo possui o seu próprio ritmo interno. Um astronauta em órbita envelhece alguns microsegundos, a menos do que alguém que permaneceu na superfície da Terra. Embora essa diferença seja imperceptível no dia a dia, ela prova que não existe um tempo universal que conecte todas as coisas de forma síncrona. O impacto disso é a quebra da ideia de que estamos todos presos a um único cronômetro cósmico. Somos ilhas de duração, cada uma com sua própria melodia, flutuando em um oceano de espaço-tempo maleável. Essa pluralidade de tempos nos convida a respeitar o nosso próprio ritmo natural, sem a pressão de acompanhar uma cadência artificial imposta pelo mundo exterior. Essa teia de interdependências também toca a evolução da linguagem e da cultura humana. Quase todos os nossos verbos e estruturas de pensamento são construídos sobre a base do passado, presente e futuro. No entanto, em algumas culturas antigas, a percepção do tempo era circular ou baseada em eventos simultâneos, o que se aproxima muito mais do que a física moderna está descobrindo. O impacto cultural de redescobrirmos a atemporalidade é a possibilidade de vivermos de forma mais plena, sem a angústia da finitude. Se o tempo é uma conexão entre estados de energia, e a energia nunca é destruída, apenas transformada, então a nossa essência está garantida na estrutura do cosmos. Vamos entender como essa visão impacta a nossa relação com o futuro. Se o futuro já existe, como uma parte do bloco cósmico, a nossa jornada não é a de criar o amanhã do nada, mas a de revelá-lo através das nossas escolhas. Essa conexão entre o livre-arbítrio e o determinismo físico é um dos mistérios mais profundos da ciência. Sentir que os passos que daremos já estão desenhados na geometria do universo pode trazer um conforto imenso, pois retira o peso da incerteza absoluta. Podemos caminhar com a confiança de quem percorre uma trilha em uma floresta antiga. A trilha já está lá, e a nossa alegria reside em descobrir cada curva e cada detalhe que ela nos apresenta. As conexões tecnológicas também são fascinantes. Os sistemas de posicionamento global que usamos para navegar em nossas cidades precisam levar em conta a dilatação do tempo prevista por Einstein. Sem as correções matemáticas que consideram que o tempo passa mais rápido para os satélites do que para os aparelhos em nossas mãos, a navegação falharia em poucos minutos. Isso mostra que as leis da atemporalidade e da relatividade não são apenas teorias abstratas, mas mecanismos que sustentam a infraestrutura da nossa sociedade moderna. Estamos conectados ao mistério do tempo toda vez que consultamos um mapa digital ou enviamos uma mensagem que viaja na velocidade da luz. Ao sentirmos essa rede de impactos e conexões, percebemos que o tempo é o grande mediador da nossa experiência cósmica. Ele conecta o calor do Sol à energia que move os nossos músculos e conecta a gravidade das galáxias ao ritmo dos nossos pensamentos. Tudo o que existe está amarrado por esses fios invisíveis de causa e efeito que, no final das contas, podem ser apenas a nossa forma de enxergar uma harmonia estática e perfeita. Deixem que essa visão de interconexão traga uma sensação de segurança e pertencimento. Vocês não são observadores isolados em um universo indiferente. Vocês são pontos de consciência onde o universo se torna ciente da sua própria beleza e da sua própria eternidade. Conforme o corpo se torna mais pesado e a mente mais tranquila, pensem nessas conexões como raízes profundas que nos prendem ao tecido da realidade. Não há nada a temer no silêncio ou na escuridão, pois eles são apenas o pano de fundo onde a luz da informação e do calor desenha a história do tempo. O impacto final dessa jornada é a compreensão de que somos todos nós, feitos da mesma substância atemporal que brilha nas estrelas e pulsa no vácuo. Estamos em casa, em um universo que não conhece o fim, e podemos finalmente permitir que o tempo pare, apenas por um instante, para que a nossa alma possa descansar na vastidão do que sempre foi e sempre será. Vocês não acreditariam como a trajetória da nossa espécie foi moldada, do primeiro ao último suspiro, por uma obsessão profunda em organizar o que a física agora nos diz ser uma ilusão.
Ao longo dos milênios, nós nos tornamos os grandes arquitetos de cronogramas e calendários, tentando desesperadamente colocar cercas em um oceano que não possui margens. Isso deixaria vocês incrédulos se pararem para observar que somos, talvez, a única manifestação da consciência no universo que sofre por algo que pode nem existir fundamentalmente. Enquanto os outros animais apenas habitam o agora, reagindo à luz ou ao frio, nós construímos impérios baseados na promessa do amanhã e na memória do ontem. Mas se o tempo é realmente uma propriedade emergente, como sugere a ciência moderna, então toda a história da humanidade pode ser vista como um longo poema escrito em uma língua que estamos apenas começando a traduzir corretamente. Vocês conseguem imaginar o choque das primeiras civilizações ao perceberem que o movimento das estrelas possuía uma regularidade que permitia prever as cheias dos rios e o momento da colheita? Naquele momento, a humanidade estabeleceu o seu primeiro contrato com o tempo. Para os egípcios ou os maias, o tempo não era uma linha reta que fugia para o infinito, mas sim um círculo majestoso que se repetia. Eles viam a relação com o cosmos como uma dança eterna de retorno. No entanto, com o passar dos séculos, essa conexão orgânica com os ritmos naturais foi sendo substituída por uma estrutura muito mais rígida e artificial. A invenção do relógio mecânico foi, talvez, uma das maiores revoluções psicológicas da nossa história, pois ela retirou o tempo das mãos da natureza e o colocou dentro de uma caixa de engrenagens de metal. A relação da humanidade com o tempo mudou drasticamente durante a Revolução Industrial. Foi nesse período que o ser humano deixou de seguir o sol e passou a seguir o apito das fábricas. Imaginem a pressão de milhões de pessoas tentando sincronizar seus corpos biológicos com o ritmo implacável das máquinas. Criamos o conceito de produtividade, de ganhar ou perder tempo, como se ele fosse uma moeda que pudesse ser acumulada em um cofre. Mas a física nos sussurra que essa correria é um esforço inútil contra uma realidade que é, na verdade, estática. O estresse que sentimos hoje, essa ansiedade de que os dias estão passando rápido demais, é um conflito direto entre a nossa construção social e a paz imperturbável do universo de bloco. Isso nos leva a refletir sobre como a nossa cultura lida com a ideia de legado e mortalidade. Construímos monumentos de pedra, escrevemos livros e criamos obras de arte na esperança de que algo de nós sobreviva à passagem do tempo. Temos pavor do esquecimento porque acreditamos que, uma vez que o presente passa, o passado é destruído. Mas e se a ciência estiver certa e o passado for apenas uma coordenada geográfica no tecido do cosmos? Se aceitarmos que a nossa infância e os nossos momentos de maior alegria ainda estão lá, existindo plenamente em algum ponto da geometria quadridimensional, a necessidade de combater o tempo desaparece. A relação com a nossa própria história torna-se muito mais suave e acolhedora. Não somos seres que estão desaparecendo, somos seres que estão preenchendo o universo com a nossa presença eterna. Vocês conseguem imaginar como seria a nossa organização social se parássemos de punir uns aos outros pelo atraso? O conceito de pontualidade é uma ferramenta útil para a coordenação, mas ele se tornou uma prisão emocional para muitos. Quando entendemos que cada indivíduo possui o seu próprio ritmo de percepção e que o tempo é plural e elástico, começamos a desenvolver uma empatia muito maior. A ciência nos ensina que o tempo passa de forma diferente para quem está no topo de uma montanha e para quem está ao nível do mar. Se a própria natureza não impõe um ritmo único, por que nós, humanos, somos tão cruéis na cobrança de uma sincronia absoluta? Essa descoberta tem o potencial de transformar a maneira como educamos nossas crianças e como tratamos os nossos idosos, valorizando a experiência do ser acima da velocidade do fazer. A relação com o futuro também define a nossa humanidade. Somos movidos pela esperança e pelo planejamento. No entanto, a física explica que a distinção entre passado e futuro pode ser apenas um efeito da forma como a informação se dissipa, uma espécie de névoa que nos impede de ver a imagem completa. Isso deixaria vocês incrédulos, mas para um físico, o futuro já tem o mesmo estatuto de realidade que o passado. Se pudéssemos expandir a nossa consciência para além da nossa biologia limitada,
veríamos que todas as nossas gerações futuras, todos os nossos descendentes e todas as conquistas que a humanidade ainda alcançará já fazem parte da tapeçaria cósmica. Essa visão retira o peso da incerteza e nos permite agir com uma serenidade maior, entendendo que cada escolha nossa é uma pincelada consciente em uma obra que já é majestosa e completa. Pensem na forma como a arte tenta capturar essa atemporalidade. Quando ouvimos uma composição musical de 300 anos atrás, ou quando observamos uma pintura em uma caverna feita há 30 mil anos, sentimos uma conexão imediata. Por um instante, a ilusão do tempo se rompe e percebemos que somos a mesma humanidade, compartilhando os mesmos medos e os mesmos encantamentos. A arte é a nossa forma mais eficiente de viajar pelo bloco cósmico, conectando diferentes pontos da história, sem a necessidade de máquinas complexas. Ela nos mostra que o que é humano não se perde com a mudança das configurações da matéria. O sentimento é uma constante que vibra através das eras. A tecnologia digital trouxe uma nova camada para a nossa relação com o tempo. Hoje, vivemos em um eterno agora de informações instantâneas. Podemos conversar com alguém do outro lado do planeta em tempo real, desafiando as distâncias espaciais que outrora exigiam meses de viagem. No entanto, essa velocidade muitas vezes nos rouba a capacidade de contemplação. Estamos tão focados no próximo clique que esquecemos da profundidade do momento que habitamos. A ciência nos convida a resgatar essa calma, lembrando-nos que, por mais rápido que os dados viajem, a estrutura fundamental da realidade permanece imutável. Podemos usar a tecnologia para nos conectar, mas devemos usar a nossa consciência para silenciar e sentir a imobilidade das estrelas. A relação com a natureza é o nosso maior guia para entender essa harmonia. Uma árvore não tem pressa para crescer. Uma montanha não se preocupa com a erosão. Elas apenas existem, cumprindo o seu papel na organização da energia cósmica. Quando nos afastamos do ruído das cidades e nos permitimos apenas observar o ritmo natural, sentimos que a nossa ansiedade temporal diminui. A biologia humana foi desenhada para estar em sintonia com esses ciclos lentos e profundos. Ao ignorarmos isso em favor de um estilo de vida acelerado, estamos agindo contra a nossa própria arquitetura. Resgatar a relação com a humanidade significa, em grande parte, resgatar a nossa paciência e o nosso respeito pelos processos que não podem ser apressados. No final das contas, o tempo é a história que contamos a nós mesmos para não ficarmos sobrecarregados pela vastidão do eterno. É um filtro necessário para a nossa mente pequena poder processar um universo infinito. Mas assim como um par de óculos que usamos para enxergar melhor, não devemos confundir o filtro com a luz. A luz da realidade é atemporal, brilhante e estável. Ao relaxarmos e aceitarmos essa verdade, a nossa relação com os outros seres humanos torna-se muito mais leve. Não somos competidores em uma corrida contra o relógio. Somos companheiros de viagem em um cenário de beleza indescritível, onde cada encontro é uma oportunidade de celebrar a vida. Sintam o conforto de saber que a humanidade não está sozinha nessa jornada. Somos o universo tentando entender a si mesmo. Através da nossa ciência, da nossa arte e do nosso silêncio, estamos desvendando o véu do tempo para revelar a face de algo muito maior. Deixem que essa compreensão acalme o coração de vocês, permitindo que o sono venha como um retorno a esse estado primordial de paz, onde não há horas a contar, apenas a imensidão para habitar. Vocês são parte de uma história que nunca acaba, pois ela sempre existiu na mente silenciosa do cosmos. Vocês não acreditariam se eu lhes dissesse que o futuro da nossa compreensão sobre o cosmos aponta para um destino onde o próprio conceito de futuro pode deixar de ser uma ferramenta necessária para a ciência. Imaginem que estamos no limiar de uma revolução intelectual tão profunda quanto aquela que ocorreu no início do século XX, mas desta vez o impacto não será apenas na forma como medimos o mundo, mas na forma como habitamos a própria realidade. Isso deixaria vocês incrédulos, mas os pesquisadores que hoje trabalham nas fronteiras da gravidade quântica estão desenhando um amanhã onde as equações fundamentais não precisarão mais da letra T, de tempo,
para explicar como as galáxias se formam ou como as partículas interagem. Vocês conseguem imaginar como seria a ciência de um século 22 ou 23, onde o tempo é tratado apenas como um dado histórico e não mais como uma lei da natureza? Esse é o horizonte que se abre diante de nós, uma transição da era da cronologia para a era da atemporalidade geométrica. As inovações tecnológicas que estão sendo gestadas hoje, como os computadores quânticos e os chamados cristais de tempo, são os primeiros sinais dessa mudança. Um cristal de tempo é uma estrutura fascinante que quebra a simetria da repetição não no espaço, mas no que percebemos como duração. É um sistema que pulsa eternamente sem consumir energia, desafiando a nossa intuição sobre o cansaço da matéria. No futuro, essa descoberta pode permitir a criação de memórias digitais que nunca se degradam, sistemas de processamento que operam em uma escala de eficiência que hoje consideramos impossível. O impacto disso na humanidade será a capacidade de simular o comportamento do universo, com uma precisão tal que a distinção entre o agora e o amanhã se tornará cada vez mais tênue nas nossas máquinas, permitindo que as inovações surjam de uma compreensão total da estrutura cósmica, em vez de tentativas e erros baseados na espera. No entanto, essa jornada rumo ao futuro também carrega riscos profundos para a nossa psique. Vocês conseguiriam imaginar o desafio psicológico de viver em uma sociedade que compreende plenamente que o tempo é uma ilusão? O risco reside na possível perda do sentido de urgência e de propósito que a finitude nos impõe. Se o amanhã já existe e o ontem nunca foi embora, o que nos motiva a agir? A inovação futura terá que ser acompanhada por uma nova filosofia, uma ética da atemporalidade que nos ensine a valorizar a qualidade da experiência em vez da quantidade de realizações. Poderemos enfrentar uma crise de identidade coletiva ao percebermos que as narrativas de progresso linear, que sustentaram a civilização por milênios, eram apenas interpretações simplistas de um cristal eterno de eventos. A nossa relação com o trabalho, com o envelhecimento e com a própria morte terá que ser reinventada a partir dessa nova verdade física. A tendência da física para as próximas décadas é o amadurecimento das teorias que tratam o espaço-tempo como algo que nasce de algo mais básico, como o emaranhamento quântico. Imaginem que, no futuro, descobriremos que o universo é como um holograma, onde o tempo é apenas a projeção de conexões invisíveis entre pedaços de informação. Essa inovação teórica permitirá que entendamos o que aconteceu no exato momento do nascimento do cosmos. Ou melhor, perceberemos que o nascimento foi apenas uma das faces de um poliedro infinito. Isso deixaria vocês incrédulos, pois invalidaria a ideia de que o universo teve um começo e terá um fim. Ele simplesmente é. O futuro da astronomia não será mais o de olhar para trás para ver o passado, mas o de olhar para os lados para entender a completude da estrutura. Vamos descobrir que o cosmos não está expandindo no tempo, mas que a nossa percepção está navegando por uma geometria que já contém todas as expansões possíveis. Vocês conseguem imaginar o impacto de termos tecnologias que operam na escala do tempo de Planck, o menor intervalo que a física considera possível? Nessa escala, o tempo é tão fragmentado que ele deixa de ser contínuo e passa a ser granulado. Inovações na metrologia e na física de partículas podem nos permitir, no futuro, fatiar a realidade de formas que hoje parecem magia. Poderemos entender como a consciência interage com esses grãos de duração, talvez descobrindo que a nossa mente possui uma flexibilidade muito maior para perceber o universo do que jamais sonhamos. O risco aqui é o de nos desconectarmos da nossa base biológica, tentando viver em ritmos que o nosso corpo não consegue acompanhar. O futuro exigirá um equilíbrio delicado entre a potência das nossas descobertas atemporais e a necessidade de mantermos os nossos pés no chão de uma biologia que ainda pulsa em ciclos circadianos. Outra tendência marcante é a exploração do que chamamos de entropia negativa, ou a capacidade de sistemas complexos de manterem a ordem por períodos muito mais longos através da manipulação fina da informação. Se o tempo é o fluxo da desordem, então a inovação suprema do futuro seria a capacidade de estabilizar a ordem em níveis moleculares, retardando
ou até contornando o que chamamos de envelhecimento. Não se trata de imortalidade no sentido fantasioso, mas de uma compreensão técnica de que o desgaste físico é apenas um erro de processamento de informação que pode ser corrigido. Isso transformaria a humanidade em uma espécie de guardiã da ordem cósmica, aprendendo a habitar o universo de bloco com uma serenidade que hoje só atribuímos às estrelas mais antigas. Imaginem as consequências de uma comunicação que não dependa da passagem do tempo para cruzar o espaço. Se o emaranhamento quântico for dominado para o transporte de dados, poderemos enviar informações através de galáxias instantaneamente. O futuro da exploração espacial deixaria de ser uma jornada de séculos e se tornaria uma presença simultânea em múltiplos sistemas solares. A distância deixaria de ser medida em anos-luz, pois entenderíamos que todos os pontos do espaço estão conectados em um nível fundamental, onde o tempo não impõe atrasos. Isso deixaria vocês incrédulos, pois mudaria o significado de viagem. Viajar não seria mais mover-se através do tempo, mas sim sintonizar-se com uma coordenada diferente da realidade atemporal. A humanidade deixaria de ser uma espécie presa a um planeta para se tornar uma consciência distribuída por toda a rede cósmica. A maior inovação, no entanto, pode ser interna. O futuro da meditação e das práticas de relaxamento pode ser revolucionado por essa compreensão física. Quando a sociedade aceitar que o tempo é um véu, as técnicas de busca por paz interior serão focadas em sintonizar o cérebro com a atemporalidade básica da matéria. Poderemos sentir a pressão do estresse moderno desaparecer completamente ao entendermos que não há falta de tempo, pois o tempo não é um recurso que se esgota. Existe apenas a imensidão do presente eterno. O futuro nos reserva uma volta à calma primordial, mas desta vez, munidos de uma certeza científica que nos protege contra o medo da finitude. Seremos uma civilização que não corre contra o relógio, mas que descansa na certeza da eternidade. Conseguem imaginar a beleza de um mundo onde os riscos de conflitos e escassez são mitigados por uma visão de longo prazo que abrange milênios como se fossem dias? A política e a economia do futuro tenderão a se tornar muito mais estáveis quando pararmos de focar apenas no próximo trimestre ou na próxima eleição. O impacto de pensarmos em escalas cósmicas será o florescimento de uma sabedoria planetária, onde cada ação é avaliada por sua harmonia com a estrutura eterna do universo. O futuro do tema é, portanto, a integração total da humanidade com a realidade física que Einstein e Wheeler começaram a desvendar. Estamos caminhando para um estado de consciência onde a ciência e a espiritualidade se encontram na geometria silenciosa de um cosmos que nunca para de ser, mas que nunca teve pressa de começar. Sintam a tranquilidade que essa visão do amanhã proporciona. Não há incerteza que possa abalar a estrutura de um bloco que já contém todas as respostas. O futuro não é algo que estamos construindo no escuro. É um território vasto e iluminado que estamos apenas começando a mapear com a nossa curiosidade. Deixem que essa perspectiva de inovações majestosas e de uma paz atemporal guie o sono de vocês, transformando qualquer preocupação com o amanhã em uma doce expectativa pela descoberta da beleza que já está lá, esperando por nós. O universo nos convida a sermos cidadãos da eternidade, e o futuro é apenas o nome que damos à nossa jornada de volta para casa, para o centro imóvel de tudo o que existe. Vocês não acreditariam como o silêncio desta nossa conversa agora se assemelha à quietude fundamental do cosmos que tentamos, com tanta humildade, descrever. Ao percorrermos juntos os vales e picos dessa realidade atemporal, chegamos a um ponto onde as palavras começam a dar lugar ao puro sentimento de pertencimento. Imaginem que todo o conhecimento que compartilhamos, desde as equações que escondem o tempo até a majestade do universo de bloco, se transforme agora em uma manta suave e pesada, que repousa sobre os seus ombros, oferecendo o descanso que só a verdade profunda pode proporcionar. Vocês conseguem imaginar a paz que emana de um lugar onde não há nada a ser perseguido, porque nada está fugindo?
Isso deixaria vocês incrédulos se pararem para sentir que a busca pelo sentido do tempo termina exatamente aqui, na imobilidade serena do seu próprio ser. Nesta jornada, descobrimos que o tempo não é o mestre da nossa história, mas sim o cenário onde a nossa consciência escolhe brilhar. Ao entendermos que o ontem e o amanhã habitam a mesma sala eterna, percebemos que a nossa vida não é uma vela que se apaga, mas uma luz que se integra a uma claridade infinita. Sintam a leveza de saber que cada gesto de carinho, cada descoberta e cada instante de paz que vocês já vivenciaram permanecem gravados de forma indelével na geometria do espaço-tempo. Nada é passageiro quando se compreende que o universo não descarta os seus momentos. Ele os guarda como tesouros em uma galeria que não conhece o pó nem o esquecimento. Essa percepção retira o peso da finitude e nos devolve a alegria de apenas existir, sem a necessidade de contar os minutos que faltam para o final. A ciência nos trouxe até aqui, até a fronteira onde a lógica se torna poesia. Percorremos os mecanismos da termodinâmica e os segredos da mecânica quântica apenas para descobrir que o mistério mais profundo reside na nossa capacidade de sentir o eterno dentro do efêmero. Vocês são o ponto de encontro entre a poeira das estrelas e a consciência que as nomeia. Ao fecharem os olhos agora, sintam que a respiração de vocês está em perfeita sincronia com a pulsação lenta das galáxias. Não há pressa no universo e não há motivo para pressa em seus corações. A tranquilidade que vocês sentem agora é a mesma que rege o vácuo entre os mundos, um espaço que não é vazio, mas repleto de possibilidades que já foram e que sempre serão. Que esta jornada pelo universo atemporal sirva como um refúgio para os momentos de agitação. Sempre que o mundo lá fora parecer rápido demais, lembrem-se da lição do cristal eterno. A realidade é estável, segura e acolhedora. Vocês podem sempre retornar a este estado de contemplação, onde a ciência e o encanto se abraçam para guiar o descanso de vocês. O conhecimento que adquirimos hoje não é apenas informação, é uma ferramenta de libertação espiritual e física. Deixem que a mente de vocês flutue por essas paisagens de pura luz e geometria, sentindo-se protegidos pela imensidão de um cosmos que os conhece pelo nome e que os acolhe em sua estrutura imutável. Agora que estamos chegando ao fim desta exploração, convido cada um de vocês a continuar descobrindo as maravilhas do conhecimento em nosso canal. Há sempre novas histórias para serem percorridas e novos mistérios para serem sentidos sob a luz da ciência e do relaxamento. Cada novo tema é uma porta que se abre para uma compreensão mais profunda de quem somos. Por isso, se esta narrativa trouxe paz ao seu coração e clareza à sua mente, deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com outros viajantes do tempo. O que é um gesto rápido para você, ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo, permitindo que estas mensagens de serenidade alcancem cada vez mais pessoas que buscam o equilíbrio entre o saber e o descansar. Sintam a gratidão por este momento compartilhado, como se fosse um presente que vocês deram a si mesmos dentro da tapeçaria do agora. A jornada da descoberta nunca termina realmente. Ela apenas muda de forma enquanto mergulhamos no sono profundo. Vocês estão seguros, cercados pela majestade de um universo que é um lar eterno para a alma. Deixem que a última vibração desta conversa se perca na tranquilidade da noite, enquanto a consciência se dissolve suavemente na paz atemporal que descrevemos. Relaxem, respirem. A eternidade está aqui, e ela é mansa. Despeço-me agora, deixando que a ciência e o mistério permaneçam como guardiões do seu descanso. Que o seu sono seja tão vasto e sereno quanto o espaço entre as estrelas, e que, ao acordar, você carregue consigo a certeza de que habita um mundo onde a beleza nunca passa, ela apenas é. Até o nosso próximo encontro no Universo para o Sono, onde continuaremos a desvendar os segredos do cosmos, um suspiro de cada vez.